Boa tarde, segundo ano. Hoje a gente vai continuar a matéria da aula passada. Eu vou dar a segunda aula sobre indústria e espaço geográfico. Nessa aula eu finalizo o capítulo 2 de vocês, tá? Página 39 a 45 do livro. Pessoal, já estudamos na aula anterior a indústria e o espaço geográfico, a evolução histórica da produção. Então a gente falou da evolução desde o artesanato para a manufatura e da maquinofatura. Falamos dos tipos de indústrias baseadas na natureza dos bens produzidos. Então a gente falou das indústrias de bens de produção, ou também chamada de indústria de base, ou também chamada de indústria pesada. Falamos da indústria de bens intermediários, ou de bens de capital, ou também chamada de indústria de equipamentos, a gente falou na aula passada. E falamos sobre a indústria de bens de consumo, que pode ser duráveis ou não duráveis. Então, quem perdeu essa aula, está gravada lá no canal do YouTube, volta um pouquinho lá, assiste, para poder compreender melhor essa aula de hoje, ok? Na aula de hoje a gente vai continuar o tipo de indústria, mas a gente vai ver hoje o tipo de indústria em relação ao nível tecnológico empregado. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui até um ponteiro. Em relação ao nível tecnológico empregado, as indústrias podem ser tradicionais, e aí o nome já ajuda, né? A gente vai já chegar lá para poder entender melhor. Indústrias modernas e indústrias de tecnologia de ponta. Então, eu tenho três tipos quando eu falo de uma indústria de acordo com o seu nível tecnológico. Primeiro, gente, são as indústrias tradicionais. Como o próprio nome já diz, ela é tradicional, ela é mais antiga. Então, ela utiliza primeiro um baixo nível de automação no processo produtivo, ou seja, eu uso menos processo com máquinas e eu tenho, então, um baixo nível tecnológico. Eu preciso, claro, como eu uso menos tecnologia, eu tenho que usar uma grande quantidade ainda de mão de obra e eu tenho que ter essa mão de obra que não precisa ser uma mão de obra muito qualificada. Até porque o empresário pensa, se eu preciso ter muitas pessoas, eu também não posso pagar tão caro para essas pessoas, né, senão eu vou ter lucro. Então, todas essas empresas que empregam muita gente, elas precisam de uma mão de obra abundante com baixa qualificação. Eu tenho como exemplo indústria têxteis, de calçados e vestuários, de alimentos, de bebidas, indústrias de móveis, metalúrgicas, todas essas são indústrias consideradas indústrias tradicionais. Aqui é um exemplo, né, de indústria têxtil, veja a quantidade de funcionários que eu preciso nessa produção. Indústria de alimentos, também é uma indústria tradicional, preciso de muitas pessoas. Indústria metalúrgica, a mesma coisa, preciso de muita gente. Inclusive, tem outros exemplos aí que a gente citou, né? O segundo tipo, pessoal, são indústrias modernas. O nome já está dizendo, é moderno. É algo mais próximo agora nosso, né? É algo atual. Pessoal, ela utiliza recursos tecnológicos mais avançados do que as indústrias tradicionais, claro. Então eu tenho um maior nível de automação se eu for comparar isso com a questão das indústrias tradicionais. Então, se eu tenho já uma certa quantidade de tecnologia, eu vou diminuir essa mão de obra. A mão de obra vai ser menos numerosa. Porém, como eu vou ter que usar mais máquinas, essa mão de obra tem que ser um pouco mais qualificada, certo? Exemplos: petroquímicas, montadoras de automóveis, de eletrodomésticos, de aparelhos eletrônicos, são indústrias consideradas modernas. Exemplos de uma indústria petroquímica, uma montadora de automóveis, então indústria de eletrodomésticos. Geralmente eu uso um pouco mais de tecnologia, então eu já diminuo essa quantidade de mão de obra. Agora, como vai se mexer com máquinas, tem que ter uma certa qualificação. Indústria de tecnologia de ponta, aí é o top das indústrias, né? Eu falei lá da indústria tradicional, falei de uma moderna, mas eu tenho uma que está acima das outras. Ela é tecnologia de ponta. Então, pessoal, geralmente elas utilizam recursos tecnológicos altamente sofisticados e eles investem muito em pesquisa. Lógico, se eles vão utilizar muitos recursos tecnológicos, a mão de obra é super reduzida, mas também tem que ser muito qualificada para poder trabalhar com esses produtos. Exemplo aí, indústria espacial, indústria de informática, aeronáutica, indústria de robótica, biotecnologia, microeletrônica. Essas indústrias, pessoal, geralmente estão nos países mais ricos do globo, ok? Indústria espacial, olha aqui um exemplo, né, de uma indústria de tecnologia de ponta.
indústria de biotecnologia, aqui é um exemplo também, indústria de informática, mais um exemplo aí dessas indústrias de tecnologia de ponta. No mesmo território de um país, pessoal, existem diferenças no processo de produção. Então você vai encontrar numa mesma região, numa mesma cidade, no mesmo estado, uma indústria que tem um nível tecnológico baixo, por exemplo, uma indústria tradicional do Amazonas, aqui é uma indústria têxtil, e você pode encontrar uma indústria moderna no Amazonas. Aqui já é uma indústria, por exemplo, de eletrodomésticos, onde tem uma utilização maior de máquinas. Então as diferenças coexistem dentro de um mesmo território, isso é normal. Né? Não é sempre que eu vou ter o meu território, naquele território ali eu só tenho produção de indústria de ponta. Não. Dentro de um mesmo território você pode ter uma indústria de tecnologia de ponta, mas você pode ter uma indústria tradicional também, tranquilamente. Até porque a grande parte das indústrias são tradicionais, porque elas são as que fornecem produtos para a população, para o consumo da população. Galera, eu tenho também outros tipos de indústria. Quando a gente pensa no modelo de industrialização, do ponto de vista político-econômico. Quando eu trato de um ponto de vista político-econômico, você pode ter uma industrialização clássica ou original. Você pode ter uma industrialização chamada de industrialização planificada. E você pode ter uma industrialização tardia ou periférica. Então vamos entender esses três de acordo com o ponto de vista político econômico. Indústria clássica ou original? Gente, o nome já está dizendo. Se ela é clássica, original, são as primeiras, né? É aquela primeira, as outras são cópias dela. Ela é a original, ela é a primeira. Pessoal, ocorre nos países pioneiros na Revolução Industrial, Inglaterra, Estados Unidos, Japão e grande parte da Europa. E aí, lógico, que esses países que foram pioneiros, eles tiveram mais tempo, pessoal, no processo de indústria. Como eles começaram? Por exemplo, a Inglaterra começa a ter indústria em 1750. O Brasil vai ter indústria em 1936, mais ou menos, com Getúlio Vargas. E tendo um processo maior em 1950 com o Juscelino Kubitschek. Gente, é quase 200 anos depois o Brasil foi ter indústria. Então é claro que eles começaram antes, eles começaram a fazer essa produção e melhorar essa tecnologia. Tanto é que hoje a produção mais sofisticada está nesses países ricos que começaram essa industrialização. Então você vai ter indústria de informática, de robótica, de biotecnologia, aeroespacial, aquelas indústrias que eu falei, que são aquelas de tecnologia de ponta. É claro que eles ganham muito com isso. O segundo tipo, pessoal, é a industrialização que eu chamo de industrialização planificada. Era uma industrialização que ocorria em países socialistas no início do século XX, mas também durante a Guerra Fria. Vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, que acaba em 1945, o mundo entra em Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eu tinha um lado socialista do mundo que trabalhava com industrialização planificada. Professor, me explica melhor como era. Gente, o Estado controlava toda essa produção e o Estado estava preocupado com indústrias de base. A gente viu, né, já na aula passada o que era indústria de base. Então o Estado queria fazer uma grande produção de siderúrgicas, de metalúrgicas, de petroquímicas. A ideia era produzir muito para o país e não tanto para o consumo. Por que não tanto para o consumo? Eu não tinha tantas, eu tinha pouquíssimas indústrias de bens de consumo. Por quê? Para frear esse consumo, porque nós sabemos que o capitalismo, ele é o consumo, é o consumismo. É você comprar muito para dar lucro. Então a ideia era ter indústria de base em detrimento de indústrias de bens de consumo. Eu tenho exemplos aí, o RSS, China, Hungria e etc. A industrialização planificada acaba essa ideia com o fim do socialismo, que para alguns autores foi em 89, para alguns autores foi em 91, ok? Vamos para frente, galera. E eu tenho uma industrialização que ocorreu no Brasil e em várias partes do mundo, com países que não são desenvolvidos, né? Ou na época subdesenvolvidos. A industrialização tardia ou periférica. Como o nome já fala, é tardia, ela foi tarde, né? E periférica porque ela está na periferia, ou seja, as indústrias clássicas e originais estão no centro
e as outras estão na periferia, ou seja, estão distantes do centro. E aí, gente, eu tenho uma industrialização que ocorre apoiada no capital nacional e estrangeiro e tem uma elevada participação de multinacionais na nossa economia. Por exemplo, aí é uma produção no Brasil do Fusquinha, né? Da Volkswagen. O Brasil trouxe essa multinacional para fazer essa grande produção no Brasil a partir da década de 50. Então, pessoal, essa industrialização ela ainda está muito aquém da indústria clássica original, porque ela tem pouco tempo de produção. Não que, por exemplo, a indústria do Brasil é forte comparada a outras indústrias, mas tem países que ainda que começaram essa industrialização tardiamente e está com a indústria ainda muito fraca, ok? Galera, para você pensar qual é a ideia de um empresário, o que ele pensa na hora de fazer uma indústria ou colocar uma indústria num local. As multinacionais, elas pensam em algumas coisas, né? Ou é uma própria indústria nacional. Ela vai pensar nos fatores de localização. São aqueles fatores que vão me oferecer melhores condições para instalar a minha indústria. Ou seja, vantagens. A gente chama isso de fatores locacionais. Exemplo de fatores locacionais. Para eu instalar uma indústria, eu tenho que ter capital. Tenho que ter dinheiro para investir nessa indústria. Segundo ponto, pessoal, eu tenho que ter matéria-prima. Então, a ideia é instalar essa indústria próxima a locais onde eu tenho matéria-prima, para eu poder fazer minha produção, não precisar comprar de fora, tá? Terceiro ponto são fontes de energia. Então, eu tenho que saber se para aquela minha indústria específica eu tenho fonte de energia disponível. Se possível, fonte de energia mais barata, porque a minha ideia é lucrar, certo? Um quarto ponto é mão de obra. Eu preciso, dependendo da minha empresa, se for uma empresa tradicional, eu preciso de uma grande quantidade de mão de obra para fazer aquela produção. Se eu for fazer uma indústria de tecnologia de ponta, será que eu tenho mão de obra qualificada naquele local? Então, onde eu for instalar a minha indústria, eu tenho que pensar nisso. Então, naquele local específico onde eu vou fazer minha indústria, eu tenho pessoas capacitadas para trabalhar numa indústria de tecnologia de ponta? Então, as multinacionais pensam nisso também e as indústrias nacionais também. Redes e meios de transporte para poder escoar a produção, como é que essa matéria-prima chega, como é que esse produto vai para outras regiões. E eu preciso pensar também, logicamente, no mercado consumidor. Eu vou fazer a minha produção, vou pensar em tudo isso, mas se não tiver ninguém para comprar, perco tudo. Então, eu tenho que também fazer minha produção num local onde tem um excelente mercado consumidor para poder comprar o meu produto e eu ter lucro, tá? Então, essa é uma ideia aí de fatores locacionais. Pessoal, a gente vem passando também há algum tempo, mais ou menos desde a década de 70, por uma desconcentração industrial. Então, a gente tinha uma concentração industrial. Sabemos que no início da história, muitos nordestinos saíram daqui e foram para São Paulo, onde tinha a grande concentração industrial, principalmente na região sudeste, mais em São Paulo, né, ali um pouco no Rio também. Mas na década de 70 eu tenho uma desconcentração. O que é isso? É quando eu começo a tirar a minha indústria, que muitas vezes está numa capital, e eu levo para outras regiões. E aí eu pergunto, mas por quê? Por que as minhas indústrias, que estão ali bonitinhas na capital, eu tenho que levar para outras regiões? Eu tenho que levar para uma região metropolitana. Eu tenho que levar essa indústria para o Nordeste, por exemplo. Por quê? Vamos lá. Então, pessoal, eu trouxe aqui para a gente poder entender, ó. Deseconomia de escala. Ocorre quando uma aglomeração deixa de ser favorável às localizações empresariais. Então, pessoal, hoje, essas indústrias localizadas nas grandes cidades, elas muitas vezes não têm tanto lucro. Então, elas se desconcentram, vão para outros lugares. Por quê? Porque nas grandes capitais eu tenho um imposto elevado, eu tenho uma falta de segurança, as grandes capitais são muito violentas, eu tenho terrenos caros, eu tenho que comprar um terreno e esse terreno na capital é caríssimo, se eu for comprar no interior é muito mais barato, congestionamentos, né, esse deslocamento com congestionamento é muito complicado, muita poluição nas grandes cidades, e você tem também nas grandes cidades um elevado custo de vida. O custo de vida é bem menor quando eu me desloco para regiões do interior. Gente, quando se pensa, por exemplo, de trazer uma indústria que está em São Paulo e trazer, por exemplo, para o interior do Ceará, a mão de obra aqui é muito mais barata. Os caras pensam nisso também, tá? Guerra fiscal.
competição entre estados ou municípios para atrair novos investimentos. E através dessa guerra fiscal, às vezes o que acontece? As pequenas cidades começam a oferecer incentivos para as empresas se instalarem ali. Por exemplo, eu vou isentar um terreno aqui, eu vou doar um terreno. Eu tenho um terreno aqui com 300 hectares, eu vou doar aqui para você, para sua empresa vir para a minha cidade. Então são esses tipos de atrativos que às vezes fazem com que eles venham. Vou isentar 5 anos de impostos para você. E aí é um chama para uma empresa de fora. Terrenos baratos ou até doados pelo poder público, como eu vim falando, né? Isenção de impostos. Esses atrativos, essa guerra fiscal, faz com que haja também uma desconcentração industrial. Galera, é só pensar, é capitalismo. Os donos das grandes empresas querem lucrar. Então, se ele está perdendo porque a sua indústria está instalada numa capital e ele pode ter vantagem em outro lugar, ele não tem problema nenhum. Ele pega a sua indústria e desloca para outro lugar, tá bom? Então, galera, era isso. Faça a leitura, leia o que está no livro, nas páginas indicadas, porque você vai entender melhor. A aula está gravada no YouTube, tanto a aula 1 quanto essa aula 2, seria importante assistir as duas. Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, pessoal. Obrigado.